todos. É sempre com muita alegria que a gente revê amigos, como eu estou revendo aqui hoje, amigos muito queridos, e alguns até me emocionam, porque a gente lembra de passagens juntos, viagens alegres, outras passagens mais tristes que estivemos juntos, mas essa amizade que existe entre nós não é mera coincidência, todos nós já sabemos disso. Estamos todos ligados pelo mesmo ideal já há muito tempo. Há muito tempo que nós já estamos com esses nossos encontros planejados. Nós já fazemos parte dessa família que agora se junta, tanto aqui como no SEMA, como na Casa de Bezerra, como em outras casas novas que estão surgindo, a Casa de Adriana, que está se transformando também. Se Deus quiser, ano que vem nós já estaremos lá com o nosso centro espírita funcionando na Casa de Adriana. É uma casa lá no Recreio. E Eurípides é o patrono da Casa de Adriana. E lá nós estamos fazendo um trabalho muito assim de implementação, tanto da parte social como da parte doutrinária, que é muito importante. A doutrina espírita, meus amigos, eu acho que dá um novo sentido à vida de cada um de nós. Cada um de nós que estamos aqui reunidos, ou para passar um tempo, ou para aprender, ou para nos reunirmos em nome de Jesus, porque essa frase é correta. Nós estamos aqui no bom sentido em nome de Jesus. Nós estamos aqui querendo aprender um pouquinho mais do Evangelho que Jesus nos deixou, das suas boas notícias, das suas lições maravilhosas. E nós ouvimos uma música aqui hoje que nos emocionou muito, porque é uma música que fala diversas partes do Sermão da Montanha, né? Que realmente resume a doutrina do Cristo muito bem. Aliás, esse coral aqui dá uma ambiência muito especial ao trabalho dessa reunião aqui na casa. E nós estamos felizes, porque assim vamos nos comunicando com novos amigos antigos, que nos reencontramos agora, e vamos fazendo da doutrina espírita um ensinamento global para nós. Vamos transformando a cada um de nós, vamos nos ajudando, vamos nos dando a mão nos períodos difíceis, às vezes, que a gente passa. Se a gente olhar ao nosso lado, estão aqueles amigos novos, entre aspas, antigos, da casa espírita. Estão sempre ali torcendo por nós para que tudo dê certo, sob uma égide muito importante, que é Jesus, nos seus ensinamentos. O nosso estudo de hoje é baseado num ensinamento de Jesus, que está aqui nesse livro. Hoje eu ouvi de um jovem que o Evangelho, para ele, está sendo assim de um ensinamento tão grande, que ele resolveu, de vontade própria, todo dia ler pelo menos meia horinha de Evangelho antes de dormir. E acrescentando agora, ele está acrescentando um pouquinho de Livro dos Espíritos também. Isso dá uma alegria tão grande. Um jovem que está inserido no contexto da vida, está trabalhando, está estudando e está pensando também nisso. E nós? Será que nós estamos imbuídos disso? Já não somos tão jovenzinhos? Já estamos assim de meio-dia para tarde, né? Já. Mas existem jovens aqui ainda, e que podem, se bem que espiritualmente eu acho que todos nós estamos ainda na adolescência, se já chegamos lá, porque temos ainda atitudes que são bem infantis, não é? Hoje eu estava conversando com a minha amiga, que é meu anjo da guarda hoje, que me trouxe aqui, que eu não sabia como chegar, ela gentilmente me pegou e me trouxe, sobre esse grande esforço que a gente tem que respeitar em nós mesmos, que é o que Kardec nos ensinou.
O verdadeiro espírita se esforça para dominar as suas más tendências. Mas eu sou tão boazinha, eu não faço mal para ninguém. Tá, não, né? Será que não? Será que está mesmo se preocupando com as coisas que não fazem mal, mas que também não fazem bem? Será que isso não vai levar muitos de nós a ficarmos naquele marasmo, nos conformando com as coisas que nós temos, que não são boas, não combatendo aquela preguicinha que dá de ler, de estudar o Evangelho, com aquela vontade que dá de acompanhar aquela novela, bendita novela que traz tanta bobagem para a cabeça de tanta gente? Alguma coisa tem de bom, porque também tem que botar alguma coisa boazinha, senão as pessoas desistem todas. Mas é muito compromisso. Toda noite nós nos sentarmos à frente de uma televisão para ficarmos tomando conta da vida alheia e aprendendo junto com os nossos filhos, às vezes crianças, tantas noções que não são legais para a vida deles, tantos caminhos que não são bons e que são ensinados como uma maneira de vencer na vida, que é a vida. A vida é aquela que começou, nós já sabemos disso, gente, quando Deus nos criou espíritos, e que vai terminar quando? Nunca. Somos imortais. Nós estamos aqui vivendo existências, em cada uma delas aprendendo um pouquinho e levando esse aprendizado para o nosso espírito através desse grande HD que é o nosso perispírito, que tem ali todas as nossas memórias. E vamos guardando as coisinhas que aprendemos em cada existência, para que no futuro, com nossa evolução, com o nosso crescimento, nós cheguemos a espíritos quase que totalmente puros, não é? Aqueles espíritos perfeitos, quase que totalmente, que é perfeito só Deus, como Jesus. Uma vez me disseram, mas que heresia, você quer dizer que vamos ser iguais a Jesus? Não é heresia, é certeza, porque fomos criados da mesma forma. Não existem privilégios de Deus para com ninguém. Por que haveria para com um filho só? Todos nós somos filhos de Deus. Como diz uma música que tem por aí, somos todos filhos de Deus. Só não falamos a mesma língua, mas somos filhos de Deus, aprendizes em cada vida que nós estamos aqui. Essa certeza é que nos leva a ter força para sustentar as provações, talvez as expiações que temos nessa vida. É a certeza de que numa vida só nós não conseguiríamos progredir quase nada. E Deus, nós dizemos que é Pai de misericórdia, que é Pai, era um termo que Eurípides gostava muito, né, de usar, e usava sempre, Pai de misericórdia, Pai misericordioso, amor. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é toda bondade. Mas se esse Deus permitisse que nós tivéssemos uma vida só, uma existência só aqui no planeta, onde fosse, e no final dessa existência, de acordo com as coisas que fizéssemos, e fôssemos para o céu ou para o inferno, eu realmente chamaria esse Deus de injusto, de faccioso, que dava privilégios a alguns e molestava outros, se houvesse uma vida só. É por isso que é necessário que nós batalhemos para entender e para poder crer plenamente na reencarnação. A reencarnação é a maior prova que existe da justiça divina. Porque como vamos encarar
uma pessoa que nasce perfeita, linda, maravilhosa, com muita grana, com uma família ótima, morando numa mansão dos condomínios aqui de Jacarepaguá, com tudo que puder ter, e sendo uma pessoa boa. Não estou dizendo que essa pessoa fosse ruim, não. Cresceria, trabalharia, desencarnaria tudo bem com ela. E aquele outro que nasce pobrinho, feinho, doente, paraplégico, morando lá no alto de um morro que não tem como descer. Agora então, né, que alguns morros estão proibindo até que os mototáxis subam e desçam por causa de invasão aí das gangues rivais. Essa criança nasceria assim, doentinha, sem dinheiro nem para um tratamento, e viveria bastante tempo, tanto quanto aquele menino que nasceu bonito, maravilhoso, rico, e morreria. E essa criança às vezes se revoltou, e por causa dessa revolta ela iria para o inferno. Haveria justiça divina nisso? Haveria justiça divina numa criança, como vocês aqui lidam muito, que nascesse com aqueles problemas mentais e que vocês atendem tão bem na casa de Dona Meca, no grupo Dona Meca? Haveria justiça em uma criança nascer cega e outra nascer enxergando bem? Haveria justiça numa pessoa crescer bonita, inteligente, maravilhosa, boa, e de repente vir uma doença e leva essa pessoa? E os outros continuam? Se não houvesse a reencarnação? A reencarnação é a prova maior de que Deus trata a todos nós da mesma forma. Cada um de nós tem a sua prova ou a sua expiação. E isso faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Porque nós já estamos numa fase espiritual de desenvolvimento que podemos planejar, juntamente com os nossos mentores, a nossa reencarnação. E se nós estudarmos bem aquela parte da reencarnação que fala como que aquele espermatozoide é escolhido, é preparado para penetrar naquele óvulo, aquele espermatozoide que tem um gene excessivo, que vai ser dominante naquela pessoa, porque a mãe também tem o gene excessivo, naquela pessoa que está reencarnando naquele problema e que precisa passar por uma doença genética, qualquer ela que seja. É muito importante nós não pararmos só no Deus é bom. Como é bom Deus! Houve um acidente, meu filho estava lá, e meu filho escapou ileso, não houve nada com ele. Como Deus é bom! E aquele filho daquela outra senhora que estava junto e que desencarnou, ou que ficou deficiente físico, Deus não foi bom para ele? Será que aquela mãe vai dizer Deus foi bom para o meu filho? Se ela tiver o conhecimento espírita, não sei, de repente pode ser até que diga, levou o meu filho antes que ele se comprometesse com outras coisas e não ficasse revoltada com Deus. Mas é muito difícil essa compreensão. É aí que a gente vê, gente, que a reencarnação é ponto, condição sine qua non para nós entendermos a justiça divina. E se existe a reencarnação, como que é? Se eu não me lembro de nada, eu não lembro de coisíssima alguma que me aconteceu na outra vida. Dizem que há crianças que até lembram, muitas crianças lembram. Eu tenho um filho que agora já está formado, já é advogado e tudo mais, mas quando ele era criança, ele uma vez tinha 3 para 4 anos, e ele falou umas coisas que uma criança de 3, 4 anos normalmente não sabe. Ele disse para mim, mãe, no século XII, nós estávamos num navio lá embaixo, e eu só estava ali chicoteando o tempo todo.
Mas ele é um filho maravilhoso. Ele é um filho querido, é o meu caçulinha. E aquilo ali, de repente, ele lembrou de alguma vida passada. Como outras coisas, ele ia me dizendo de outras vidas, coisas boas. Depois dos 7, 8 anos, não falou mais nada. Ficou na dele, esqueceu. Eu acho que graças a Deus, porque o esquecimento do passado é a maior bênção que Deus nos dá. Porque senão, como que nós nos comportaríamos? Ao receber aquela criança, uma mãe, por exemplo, vai amamentar o seu filho, mas ela lembra que aquele filho não foi bom para com ela, foi um inimigo, como tem na Missionários da Luz, que tem o Segismundo, que ele quer reencarnar, mas o pai está se negando, porque ele assassinou o pai numa outra vida. E se a mãe e o pai lembram disso? Será que vão tratar aquele filho com amor? É muito difícil. Se nós vamos lembrar, por exemplo, houve um casal conhecido nosso, que foi fazer regressão de vidas passadas. O casal foi. Eles tinham uma filhinha linda de 5 aninhos, que a mãe tinha uma certa implicância com a menina. E eles queriam saber o porquê daquilo. E lá chegaram à conclusão que a menina tinha sido um grande amor da vida do pai, uma vida passada. Tinha sido aquela paixão e que a mãe não estava incluída nesse contexto, ela estava sendo desprezada. Olha, dali para frente foi difícil, porque aí que a mãe ficou mais revoltada, porque a menina era rival dela. Não chega de ser minha rival em outra vida, nessa também é, porque o pai adorava a criança. Olha, um dos prejuízos da recordação das vidas passadas. Outro prejuízo é que o nosso cérebro físico não é tão grande assim, não tão potente assim, para guardar nem os nossos sonhos. E quando a gente dorme, a gente se desdobra e sonha. O sonho nada mais é do que uma vivência do nosso espírito fora do nosso corpo durante o sono. E o nosso cérebro físico não tem, na maioria das vezes, condição de guardar aquilo. Já pensou se fosse guardar, se nós fôssemos lembrar das nossas vidas passadas? Não, aquela vida em que eu era rei, não, mas não é. É naquela outra que eu era cavalariço. Não, mas não é não. É naquela outra que eu era aquele que estava jogando pedra na cruz. Não, mas não pode ser. Eu acho, aí começa. Eu acho. Seria uma confusão mental para todos. E nada seria provado de bom ou de relevante. E nós estaríamos impedidos dos nossos relacionamentos. Porque nós estamos nessa existência atual para aprendermos a nos amar. Como seria possível aprendermos a amar aquela criança que ela nos tira da vida dela, porque não gosta de nós. Na Dona Ivone Pereira, você já deve ter lido muitas obras dela. Nessa obra aqui, Recordações da Mediunidade, é como se fosse uma autobiografia. E ela conta coisas dessa vida atual e de vidas passadas dela. E a coisa que mais me impressionou nesse livro, nessas recordações de vidas passadas que ela teve, foi a experiência dela com o pai. Numa vida anterior, ela tinha sido filha de Charles, um espírito, atualmente, né, nessa vida dela. Dona Ivone Pereira, ela desencarnou não tem muitos anos. E ela viveu aqui no Brasil, brasileira. Ela dava muitas palestras, muitas porque ela não era muito chegada na palestra. O trabalho dela era mais um trabalho mediúnico, ela psicografava, ela tinha todos os tipos de mediunidade. E ela, falando sobre essa vida dela atual, essa existência dela atual, ela disse o seguinte: ela não suportava o pai da vida atual. Ela tinha verdadeiro horror a ele, desde criancinha.
O pai chegava, ela, quando começou a falar, ela já repelia o pai e dizia: você não é meu pai. Meu pai não tem essa sua aparência. Meu pai é um homem elegante, se veste muito bem. E ela descrevia a roupa do pai, roupa da vida passada dela, do século passado. Século passado não, século XIX, século passado foi o 20, né? Então ela falava. E quem era esse pai? Era o Charles, a quem ela causou muito sofrimento, porque ela se apaixonou por Roberto e acabou suicidando, porque morreu o Roberto, morreu o filho também, e ela suicidou. Eu acho que o Roberto suicidou. Aqui, leiam, é maravilhoso esse livro, Recordações de Vidas Passadas. Então, e tem uma coisa, né? Livro espírita, hein? Ou da mediunidade, Vidas Passadas, desculpa. Recordações da mediunidade. Porque ela, com um mesinho de idade, ela entrou numa crise de letargia, que ela foi considerada morta, ia ser enterrada. Quando a mãe dela fez uma prece para Maria, já estava no caixãozinho, e pediu: Maria, se a minha filha estiver realmente morta, porque a mãe dela achava que ela não estava morta, estiver tudo bem, eu aceito, mas se ela estiver viva, faça com que ela dê algum sinal para que ela possa não ser enterrada dessa forma. A criança chorou. Depois de muito tempo considerada morta, já estava prontinha. A mãe tirou rapidamente a criança do caixão e a menina continuou vivendo, mas sempre com muito sofrimento. Uma criança muito sofrida, principalmente porque ela não se encaixava naquela família. Aquela família não era dela, a família dela era outra. Olha o problema da recordação da vida passada. Olha o problema que ela teve. Então, o que aconteceu? Quando ela estava com 7 anos, ela fez a seguinte malcriação para o pai. Até os 7 anos ela fazia isso. Ela falou para o pai: você não é meu pai. Eu odeio você. Meu pai é aquele homem bonito, que sempre, porque ela via, porque o Charles, o pai dela em vida passada, ficava em torno, e ela via aquele pai vestido do jeito que ele falava, o espírito dele ficava em torno. Então, gente, ela, pela primeira vez, depois de tanta malcriação com aquele pai, ele deu umas chineladas nela, e começaram a levar a menina para tratamento. Fez tratamento espiritual, fez tratamento médico, e ela começou a reagir de uma forma melhor. Eu não sei se pelo tratamento só, pelas chineladas também, ela começou a reagir de uma forma melhor àquele pai da vida atual. Esses casos são comuns. Há muitos casos relatados dessas recordações que ocorrem na Índia, por exemplo. Há um caso muito famoso de um menino com 4, 5 anos também, que ele não queria ficar naquela casa, e ele dizia: eu não sou dessa família, a minha família mora em tal cidade. E eles foram àquela cidade, e lá existia a tal família que ele falava, só que ele tinha desencarnado adulto na vida anterior, e ele chegou lá uma criancinha. Então ele se referia àquela mulher que estava lá como esposa dele, se referia aos filhos como meus filhos, e era uma criança. E concluíram que realmente era ele, porque havia um encanamento na rua, na casa deles, que pegava assim aquela lateral da casa, que estava totalmente entupido, e aquilo estava provocando falta de água, provocando que esgotos saíssem ao céu aberto. E ele simplesmente falou: não, mas eu vou explicar a vocês o que foi. É que aqui nesse lugar que foi construído o muro, aqui passa o encanamento, porque eu que fiz. Faça isso, façam isso, e fizeram. Acabou o problema, porque realmente ali passava o tal encanamento que estava botando água para fora na rua. Isso é comprovado. Fora outras experiências que nós ficaríamos aqui a noite inteira falando sobre essas experiências
de recordações de vidas passadas. Mas nesse livro, Recordações da Mediunidade, Dona Ivone Pereira nos narra não só esse pedaço, mas nos narra a vida toda, todas as outras anteriores que ela se lembrava. E fala também daqueles processos de aprendizado tão rápidos que só podem ser recordações de aprendizados em outras vidas. Como explicar o Mozart, que aos 5 anos já compunha sinfonias? Como explicar uma menina que tem no interior de Goiás, que ela 3 anos atrás pediu ao pai um piano, e está aprendendo piano, começou a aprender piano, e hoje, 3 anos depois, aos 10 anos, 11 anos, ela já está regendo a orquestra sinfônica da rádio lá em Mato Grosso. E isso passou na televisão. É comprovado. Como que essa menina, em tão pouco tempo, dominou uma coisa tão difícil? Como que Michelangelo dispensou aos 8, 10 anos os seus professores que estavam ensinando escultura? Ele já sabia aquilo tudo. Como que Vitor Hugo, aos 14 anos, Vitor Hugo foi 14 anos, ele era considerado um dos maiores poetas da França. Pascal, o pai dele, não deixava que ele ensinasse matemática, porque ele queria que ele seguisse outra carreira. Um dia, o pai entrou em seu quarto, ou adentrou, né, como as pessoas gostam de falar, no quarto de Pascal, e estava ele lá no chão, com uma pedrinha, rabiscando e fazendo, concluindo diversos teoremas matemáticos, de geometria, sem que nunca tivesse aprendido. Aquilo tudo estava guardado. E ele buscou. No nosso computador nós não fazemos isso? Nós temos diversos programas lá no nosso computador, que estão lá na placa-mãe. Se eu estiver falando alguma tolice no computador, me perdoe, porque eu sei usar, mas guardar as nomenclaturas já não sei tanto não. Então, se eu quero usar um programa que me permita somente escrever, o que eu faço? Eu acesso o Word. Agora, se eu quiser usar um outro que vai me permitir fazer tabelas, eu vou ter que usar um outro programa que não está aparecendo naquela hora, mas que está lá dentro guardadinho e que eu vou acessar. É como a minha memória faz. Ela acessa aquilo que eu preciso. E nós temos nas nossas mentes recordações que vão muitas das vezes nos mostrar o que nós sabemos. Eu, por exemplo, tenho loucura para tocar bem um instrumento como a nossa amiga ali toca. Gosto mesmo, mas eu arranho. Não toco tão bem, mas dá para arranhar. Mas eu tive um aprendizado de música, a parte de teoria, excelente. Aprendi toda a teoria, não sabia para quê. Meu Deus, eu sei tanta teoria. E, no entanto, eu quero na hora tocar, não tenho essa facilidade. Eu toco, mas sai uma coisa quadradinha, sabe? E eu tive um filho, tenho, graças a Deus, um filho que é deficiente visual e que se dedicou à música. Aí eu entendi para que eu estava recordando todo, porque quando eu estudei a teoria, eu não sentia como se eu estivesse aprendendo. Eu senti como eu estava estudando, recordando talvez uma coisa antiga. E quem me ensinou essa parte de teoria foi a primeira espírita que eu conheci na vida, Dona Odila. Dona Odila era uma professora de piano maravilhosa. Ela me escolheu para me dar aulas e não cobrava nada da minha aula. E me dava aula de piano, me dava aula de teoria, eu me saía direitinho no piano, na teoria eu aprendia que era uma beleza.
E Dona Odila já desencarnou, né? Ela, com certeza, ela foi um instrumento para me propiciar que eu pudesse, mais tarde, ser os olhos do meu filho lendo música. Porque eu lia as partituras para ele e ele passava por braille. Olha que coisa interessante. Precisa fazer regressão de memória para eu saber determinadas coisas? Ou é só examinar a vida que a gente tem, a vida que a gente pode ter? Saber que Deus não dá para nós nada mais pesado do que nós podemos carregar. Nós temos que saber que essa fé raciocinada que nós temos não é para dizer, ai, graças a Deus, Deus é bom, é para raciocinar mesmo, é para procurar as razões, os motivos. E em cada ser novo que chega no nosso planeta, na nossa família, está chegando um espírito às vezes muito mais antigo do que nós e que traz muita sabedoria. E por orgulho, muitas das vezes, nós não recebemos esse espírito como ele quer. E depois nós vamos ver a colheita de tantos problemas. Eu adoro semear, gosto muito de semear. Botou uma sementinha na minha frente, pode deixar que no dia seguinte ela já está plantadinha. E eu já plantei, outro dia eu plantei um pé de café. Plantei um pé de café, não, plantei uma semente de café. Olha, há que ter paciência para semear. É um treinamento, um exercício, porque aquilo não brotava nunca. Nada de brotar. Estava semeado, eu quase joguei o vasinho fora, que eu plantei no vasinho. Hoje está um pé de café deste tamanho, que eu já levei até para a casa do meu filho, porque lá no vaso ele já estava ficando meio ressentido de estar plantado no vaso. Se eu fosse imediatista, eu teria jogado aquele pé de café fora, aquela sementeirazinha fora. Mas eu aprendi na doutrina espírita que nós não podemos ser imediatistas. Nós temos que semear. Semear como? O nosso exemplo. Semear paciência. É difícil. Como é difícil. Aquela campainha que toca ao mesmo tempo que o telefone toca, ao mesmo tempo que o cachorro late, que o filho chama, que o porteiro vem chamar. Tudo às vezes ao mesmo tempo. E se a gente não se vigiar, nós vamos entrar em total impaciência. Quem sabe essa vida agora eu estou para receber todos esses impulsos para aprender a dominar a paciência. Quem sabe? E assim, eu me lembro sempre quando esse nosso amigo Gilson, você tem? Olha, para mim é uma coisa. Outro dia ele foi lá no centro. Então, eu tinha lá tem um par de irmãs que são iguaizinhas. E estava para fazer o preparo do meu lado, eu estava dirigindo e ele do lado. E eu, que não sabia o nome, se era Ângela ou se era a Graça. Que não sabia se era o Gilson ou se era o Gilberto. Olha, vai me botar numa tremenda saia justa. E eu acabei, eu acho que acertei, né? Ou não era você? Era o Gilson. Mas então, gente, nós temos que aprender com as nossas deficiências que as coisas têm que ser assim, fáceis. Eu estou ouvindo, já tem alguns dias, você está falando, parece que é tudo fácil, mas é fácil. Por que tornar difícil? Coisas tão simples, olha, aquele espírito que você viu, eu achei que eu chego feliz, e a minha mãe? O espírito dela, tão lindo, tão assim. Aquele espírito que você viu não é sua mãe, não. É o demônio que se travestiu em sua mãe para tentar você, para você acreditar que os espíritos podem se comunicar. Mas que bobagem, né? É mais fácil eu acreditar que é minha mãe, porque eu ficar inventando tantos rodeios.
provar o quê? Uma coisa que Moisés disse 1000 e tantos anos antes de Cristo, só porque lá no Egito eles tinham aprendido a consultar as pitonisas, os mágicos, para se adivinhar futuro. Então Moisés proibiu que se consultasse os mortos. Não pode consultar o morto. Agora vamos combinar, a gente só proíbe o que pode acontecer. Se pode acontecer, eu proíbo, posso proibir. Você está proibido de passar por ali, porque senão vai ter, sem atenção, vai derrubar a câmera. Mas, não estou falando com ninguém não, ninguém passando ali. Mas, eu não posso proibir uma coisa. Olha, você está proibido de começar agora a voar e sair voando pela janela. Se eu proibir isso, vocês vão dizer que eu sou louca. Com razão. Mas, ele proibiu que era possível comunicação com os mortos. E graças a essa comunicação é que nós temos hoje tantas noções do que é a nossa vida futura. Vocês já imaginaram? Senão hoje em dia é fácil, porque hoje em dia existe internet, a gente consulta, entra no Google, pega toda a noção de tempo, pega tudo que quiser ali, ou em qualquer outro site de busca. Mas antigamente, há pouco tempo atrás, quando eu ainda era criança, se a gente queria viajar para algum lugar, olha que dificuldade para saber que roupa se usa, que temperatura será que faz. Não havia essa comunicação que existe hoje. A língua, então, para se falar, era se fala tal língua, mas para aprender era difícil. Hoje facilitou muito. Agora, se eu desencarnar agora e não souber como é o outro lado da vida, a vida real, a vida de espírito, eu vou começar a chegar nas casas espíritas pagando vexame numa mesa mediúnica. Olha, não sei o que aconteceu. Como chegam? Muitos espíritos não sabem o que aconteceu, não sabem onde estão, não se localizam, nem como desencarnados. Tem uns que só sabem que ninguém responde quando eles falam. Tem outros que chegam revoltados. Eu sou assim porque minha mãe, quando eu era pequena, vivia dizendo que eu não prestava. Agora, eu não quero saber dessa mãe. Eu falei, a gente vai, começa a doutrinar, e quando vem o Espírito, mas é isso? Mas isso é tão simples assim? É simples, sim. Nós estamos encarnados por necessidade de evolução. Quando nós completarmos o nosso ciclo evolutivo, nessa existência, vamos desencarnar e vamos para onde nos levar a nossa sintonia. Aí é que pega, hein, gente? Se a nossa sintonia não estiver boa, se nós estivermos aqui sem pensar no bem, procurar vigiar a nós mesmos. O espírita gosta, né, de vigiar o colega. Às vezes o espírita vigia o colega, que é uma beleza. Ô Valéria, você hoje, você demorou, não sei o quê. Em pensar, eu tenho que vigiar a mim mesmo. Então, vigiar a mim mesma, para eu poder ir transformando as coisas que em mim existem e que não são boas. E que se eu vim para consertar nesta vida, é porque em vidas passadas eu não fiz certo. Provoquei determinados problemas e que, graças a essa bênção do esquecimento, nós podemos hoje estar reunidos na mesma família com os nossos desafetos do passado, muitas vezes. É aquele marido maravilhoso que nós temos, é tão bonzinho, não posso nem falar do meu, porque está viajando. Então, aquele marido tão bom que nos ajuda tanto, nos ajuda há uma frase de Emmanuel que diz que o próximo é o nosso instrutor diário. Melhor instrutor diário do que marido, do que esposa, do que sogra, não existe. Né? É nós sabemos que a sogra tem que ser boazinha, sim, porque ela não pode confundir amores. O amor de uma sogra, de uma mulher, o seu filho é um. O amor
da nora por aquele homem é outra, de outro tipo. Eu tenho 3 filhos homens e já tive algumas norinhas. Atualmente as norinhas estão mais certinhas. Houve uma norinha, não, mas elas são muito boas, graças a Deus a gente só tive uma norinha que não se entendeu muito bem comigo. Embora eu gostasse do meu filho com ela, eu estava trazendo muitas coisas de aprendizado para ele, ela cismou que eu não gostava dela, não botou na cabeça que eu não gostava dela. E um dia ela falou: Barri, você não gosta, você tem ciúme do teu filho comigo, não tem? Eu falei: eu não. Eu lembro que nós estávamos passando até ali pelo Cebolão lá na Barra, ela falou isso. Não, tem não. Ah, tem, toda mãe tem. Eu falei: mas eu não tenho. O meu amor pelo meu filho é amor de mãe. O teu amor por ele e o amor dele por você é amor de um homem por uma mulher e de uma mulher por um homem. Não é amor de mãe por um filho, nem amor de um filho por uma mãe. É. Aí eu não resisti, né? Aquele tal negócio que a gente tem que resistir às nossas más tendências. Eu não resisti e falei. E acrescentando também que mãe só tem uma. Ela realmente dali para frente, se ela já não simpatizava comigo, não problema. Confesso que errei. E nunca mais vou fazer isso. Nem aconselho que ninguém faça. Porque também ela já não está mais com meu filho, não sei como. Agora não, já tem alguns anos, ele está super bem casado com uma menina maravilhosa. Mas então, gente, a gente vai aprendendo que esses encontros, desse encontro meu com essa moça, do meu filho com essa moça que não deu certo, são coisas tratadas até em vidas passadas, combinadas, para nós aprendermos juntos. Só que eu perdi a chance de aprender a ficar calada, mas isso acontece. Eu tenho que ter tolerância comigo também. Jesus não disse: ama o próximo como a ti mesmo? Se eu não tiver tolerância comigo, como é que eu vou ter tolerância com o próximo? Se eu não me amar, como é que eu vou amar o próximo? Mas é amar no sentido sem egoísmo. Porque amar naquele sentido: farinha pouca, meu pirão primeiro, 2 delicados para mim, delicado para você. Eu estou dando delicado, eu não estou negando, mas eu estou dando 2 para mim e um para o outro. É aí que está a nossa glorificação. É aí que nós temos que trabalhar para nos melhorar. Melhorar significa combater aquilo que eu vejo que eu trago comigo. É um ranço muito antigo e que nós temos que trabalhar nos nossos filhos também. Hoje eu vejo algumas coisas que eu poderia ter trabalhado nas minhas crianças, mas na época eu era ignorante. Mas quem já está 1 semana, 2 semanas ouvindo e lendo sobre doutrina espírita, principalmente sobre reencarnação e sobre a mudança íntima, a reforma íntima que nós temos obrigação de fazer, tem obrigação também de atuar nos seus filhos ou netos. É obrigação de avós, de tios, atuarem. Se eu vejo meu filho chegando em casa, feliz da vida com um objeto que eu não comprei para ele, o pai não comprou, ninguém comprou, está chegando da escola, com os lapisinhos coloridos maravilhosos, se eu deixo para lá, ou então eu digo para ele: esperta, hein? Ele diz: mãe, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Olha como eu estou me comprometendo com a justiça divina, gente. É um compromisso muito grande que nós temos na educação dessas crianças, de dar o nosso exemplo, de tratar bem um idoso, de tratar bem alguém que tem alguma deficiência física. Sentou no ônibus, naquele lugar não está dizendo ali que é para deficiente físico, para idoso, no metrô, levanta quando chegar. Pode ser que o idoso não goste muito, porque ele não se considera como idoso. Eu conheço uma pessoa que ficou um dia chateado, chegou em casa meio assim, eu falei: o que foi? Eu estava no metrô, uma moça levantou e me deu lugar. Eu falei: quem manda ser idoso? É ótimo, porque pelo menos está vivendo um tempo maravilhoso, está podendo hoje
desfrutar de tantas coisas que a gente desfruta, tantas coisas, tantos aprendizados. E esse esforço, gente, é que vai fazer que quando nós chegarmos do outro lado dessa existência, vamos olhar para nós mesmos, através da nossa consciência, e vamos pensar: será que eu consegui fazer pelo menos 1/10 daquilo que eu me comprometi? Se eu conseguir 1/10, já é um avanço, mas eu tenho que me esforçar para conseguir os 10 décimos, né? É muito difícil, porque muitas vezes a gente avalia mais do que a gente pode fazer, e a gente cobra muito do outro e não cobra de si mesmo. É importantíssimo, no meu entendimento, porque eu estou procurando entender um pouco da doutrina. Eu estou procurando fazer com que essa doutrina, que tanto tem me ajudado, que me ajuda tanto no meu relacionamento, em todos os lugares que eu estou, me ajuda na minha vida, modificação íntima, que eu já estou vendo que hoje eu já faço coisas que eu não fazia 10 anos atrás. Eu estou querendo passar isso para as pessoas. O meu objetivo não é fazer nenhuma palestra, é trocar ideias. Como a gente não pode debater, é falar de uma maneira fácil que a gente possa entender a nossa obrigação como espíritas e como cristãos, raciocinando sempre, não fazendo, como diz uma pessoa que trabalha lá no Sena, tricô com as noções de Kardec. E na hora da prova mesmo, a gente fica: meu Deus, não me deixe passar por isso. Faz com que eu não tenha esse problema. E eu vejo um exemplo muito grande aqui, que foi de superação, que é a minha amiga ali, que foi a superação quando a nossa querida, que eu chamava de filha espiritual, partiu, com muita tristeza para todos nós, mas é um exemplo que a gente sabe que a doutrina nos proporciona. Era a prova que aquela menina tão querida tinha que passar, e graças a Deus ela superou. Nos últimos momentos ela estava totalmente preocupada com os outros, preocupada com as pessoas. E quando eu vejo hoje a preocupação dela, que mandou um presente lindo para minha netinha, eu vejo a minha netinha, eu penso: mas que menina maravilhosa é essa? Não a minha netinha, é maravilhosa também, né? Mas a Jaque, que ela se preocupando, ela recebendo um passe ali, já doentinha, já sentindo tantas dores, ela se preocupando com a minha netinha. Olha, realmente era uma prova, não era uma expiação. E Emmanuel nos ensina: na prova, nós estamos ali para aprender, nós estamos ali com vontade de superar a prova. Não é de ficar bom, não é de que haja milagre, não é nada disso, é superar aquela prova. Na expiação existe a revolta, existe o desespero. Então, a gente vai aprendendo com esses amigos que a gente faz na casa espírita, com seus exemplos, vai aprendendo tanta coisa que só temos a agradecer a Deus por termos entrado nesse caminho, e que esse esquecimento do passado não funciona para os amores, para as coisas queridas, porque nós, quando nos reencontramos, nós sabemos que foi uma amizade querida de vida passada, porque os laços de amor são para sempre. O tempo não desfaz, não destrói. E a gente, isso é uma música muito linda, que foi tocada também quando uma amiga nossa desencarnou, uma menina de 17 anos, que diz que os laços de amor são para sempre, nem mesmo o tempo desfaz. Qualquer dia a gente volta a se encontrar. Então, quando a gente voltar a se encontrar, a gente vai estar melhor. E não é necessário que recordemos das nossas falhas, das nossas vidas, que fomos reis, princesas, cavalariços, ou que fomos estigmatizados por alguma crença, para que nós nos modifiquemos. Nós sabemos que a obrigação é nossa, da modificação, da reforma íntima,
Porque é para isso que estamos aqui. Para irmos na nossa caminhada evolutiva, tendo Jesus como o nosso guia, nos mostrando o caminho que vai nos levar à verdade de uma vida imortal. E esse caminho são os seus ensinamentos, é o seu evangelho, onde nesse capítulo 5, ele nos fala das aflições. Todos nós somos aflitos, mas todos nós sabemos que as aflições fazem parte do nosso crescimento. E nesse mundo de provas e expiações, todos têm aflições. Todos. Ah, mas o dinheiro tem muita aprovação, que também inclui ter o dinheiro ou não ter o dinheiro. Então o importante é assumirmos esse compromisso conosco mesmo, de estudarmos a doutrina, para que não fiquemos naquele achismo, não fiquemos fazendo tricô com Kardec, não fiquemos desesperados quando a aprovação bater na nossa porta. E para que nós possamos, com o nosso conhecimento da doutrina, ajudar aqueles que estão em torno de nós. Com o nosso exemplo, não é falando no ouvido de ninguém, é exemplificando tolerância e amor, caridade, perdão. Que o Senhor Jesus possa nos auxiliar sempre, e Ele vai nos auxiliar de acordo com a nossa sintonia também. Que nós tenhamos sempre, nessas casas espíritas que frequentamos, a sustentação das nossas existências, do nosso aprendizado. Eu ia falar vidas, mas cortei porque é um hábito que a gente tem de falar vida, mas não é vida. Vida é a do Espírito, que é imortal. A nossa existência aqui é para aprendizado, e o nosso corpo físico morre, e nós levamos tudo que aprendemos. Possamos então fazer com que esse aprendizado seja bastante prazeroso e nós sejamos muito gratos ao Senhor que nos deu essa chance atualmente. Graças a Deus.